O que é destaque nesta edição? Indústria amazonense cresce 65% no primeiro semestre, mas acumula a retração de 19% na comparação com o mesmo período do ano passado. Estacionar em local proibido lidera rankings de multas em Manaus. Cai número de mortes por coronavírus no Amazonas. Vacina russa anuncia teste no Brasil, mas a Anvisa diz que não recebeu o pedido. Paulo Guedes diz que furar teto de gastos é caminho para o impeachment de Bolsonaro. Morre aos 83 anos o Labamba Trini Lopes. Mais de 900 trabalhadores da saúde morreram por Covid nos Estados Unidos. Biden escolhe senadora negra como sua vice na disputa pela Casa Branca. 2 vítimas de acidentes de trânsito morrem no Platão Araújo e no João Lúcio. Operação em Nova Olinda do Norte encontra grandes plantações de maconha. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 26 graus de temperatura e a máxima prevista é de 35 graus Celsius à sombra, diz o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Poucas nuvens a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo fala que é de 67% a probabilidade de chover 10 milímetros. A umidade do ar está em 70% e os ventos estão calmos com 8 km/h de velocidade. É quarta-feira, 12 de agosto. Chegamos aos 224 dias do ano e faltam 142 para terminar 2020. Dia de Santa Beatriz. Também é o Dia Nacional das Artes e o Dia Internacional da Juventude. Esta é a edição 44.804 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu mais 7 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 89 centímetros. A vazante já chegava a 1,63 m. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1928, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, é fundada a Deixa Falar, primeira escola de samba. 1985, o voo Japan Airlines 123 bate na Cordilheira Osutaka, na prefeitura de Guma, no Japão, matando 520 pessoas e se torna o pior desastre aéreo com uma única aeronave. 5h49 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. E bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, meu amigo Eduardo Silva. Bom dia, PC. Bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, um princípio de incêndio ontem assustou moradores de um condomínio de novo na área da Ponta Negra, o Weekend Club, lá na Ponta Negra, é o condomínio Weekend Club. E no 10º andar, Pellegrini, infelizmente o fogo foi debelado antes que alcançasse maiores proporções. Pois é, Paulo Guerra, né? E nessa época do ano, que é muito quente, nós, todo ano, Paulo, a gente fala de número de incêndios que vem aumentando aí na cidade, né? E ontem não foi diferente, na Ponta Negra, onde os prédios são cercados de cuidado, onde tem a brigada de incêndio, tem tudo, né? E ainda assim acontece. E mais uma vez, uma grande ação do Corpo de Bombeiros evitou que algo de pior acontecesse. E a gente pede, né, Paulo, atenção também com as queimadas que tem vegetação, como ocorre aí, principalmente na zona norte da cidade, aqueles terrenos, né, Paulo? Aquelas áreas verdes que costumam aí pegar fogo nessa época do ano. Pellegrini, e o tempo como é que está aí na área onde você se encontra? Paulo, começando a ficar claro, não tem nada de nublado não até o presente momento, Paulo, tudo na mais absoluta normalidade, corre um ventinho, né? Tá, um ventinho mais fresco nesse momento, mas o céu começa a ficar bem claro. Pellegrini, um ouvinte aqui reclamando que o Terminal 3 está entregue à bandidagem. Isso faz tempo, não é, Pellegrini? Diz que a Guarda Municipal foi retirada de lá e o que aconteceu? Pois é, Paulo, o Terminal 3 corresponde ao terminal da Cidade Nova, Paulo, e tem ali bem do lado um DIP, né, do 6º DIP que fica ali naquela área, e vários assaltos são relatados, acontecem ali naquela área. O pessoal pega, rouba, principalmente celular, e corre para uma área de mata que tem logo ali perto, Paulo. O pessoal corre e acaba, às vezes é perseguido, às vezes pegam, às vezes não, mas a realidade é essa, que os roubos dentro dos terminais, e não é privilégio, esse privilégio entre aspas, não é só privilégio do Terminal 3, Paulo,
Terminal 4, 5 também, a bandidagem aproveita para, né, de alguém que está descuidado para roubar bolsas e celulares. Sem esquecer o Terminal 1, né, Pellegrini? Pois é, né, Paulo? Terminal 1 também que está, né, passando aí por reformas, deve ser retirado ou reformado ali naquela área. Ali naquela área também tem muito assalto, quase todos os dias. O Levi Rodrigues está ouvindo você, Pellegrini, lá em Santa Catarina. E o Charles Gomes no posto BR de Itacoatiara dizendo que está chovendo lá na região. Olha que maravilha. Alô, pessoal de Itacoatiara, de Santa Catarina, a gente aproveita também para abraçar todos os nossos ouvintes do interior do estado. Paulo, quando a gente vai no interior, tem aquela grata satisfação das pessoas virem conversar conosco e dizer que antes de ir para a roça, antes de pegar sua canoa, não saem de casa sem antes ouvir o Jornal da Manhã. Sandomar Guzmão e Major Afrânio também na caminhada, né, Pellegrini, de toda manhã, também acompanhando o Jornal da Manhã, assim como o secretário de Segurança Luizmar Bonatti e o governador Wilson Lima, que também acompanha o jornal, não é isso, Pellegrini? É isso, Paulo Guerra. O governador Wilson Lima acompanha o jornal todas as manhãs, né? Bem como o Coronel Bonatti. O Coronel Bonatti me dizia que ouve sempre o Jornal da Manhã. Obrigado, viu, Coronel, pela audiência aqui do nosso noticiário. E lá em Manacapuru, alô, Sandomar Guzmão, nosso companheiro repórter lá de Manacapuru. Alô, Sandomar Guzmão, alô, Zeg Deg, alô também ao Major Afrânio e sua esposa, Dona Marília. A Marília está fazendo aquele café desde cedo aí, acorda bem cedinho para fazer o café aí para Major e para as visitas que aparecem logo de manhã cedo, né, Paulo? Pellegrini, uma grande confusão na Zona Leste, dentro de uma residência. A mulher espancou o marido saiu correndo, Pellegrini, e o que aconteceu? Ele teve um acesso de tosse durante a madrugada e ela ficou perturbada. Pois é, Paulo Guerra, segundo ela, o marido dela sempre sai para beber, o marido dela sempre sai para o desfrutes e fica às madrugadas na noite. E ele não é muito bom não, sabe? Ele fica de noite aí, fica de dia, tomando cerveja assim na madrugada, Paulo Guerra, e quando chega em casa, rapaz, é um negócio de uma tosse que não tem mais fim. E ontem à noite, né, ela não aguentava mais a situação, era por volta aí de meia-noite, Paulo, quando ela resolveu agredir. Tudo que ela via pela frente, ela jogava nele. Jogou uma caixa de som, jogou uma garrafa d'água, jogou faca, jogou panela, jogou tudo em cima dele. Seu desgraçado, tu sai pra beber com essas umas daí da rua, chega em casa só tossindo, tu sabe que tu não tem saúde. E largou-lhe a peia do próprio esposo. Pois é, o cara já não tem saúde, ainda apanhou, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, porque quem tem que beber de madrugada também, né, Paulo? Pellegrini, 2 vítimas de acidente de trânsito, elas estavam internadas, não é, Alberto? Estavam, Paulo, uma pessoa que estava internada vítima de acidente de trânsito com grave atropelamento, um rapaz de aproximadamente 24 anos de idade, estava internado no pronto-socorro João Lúcio. Paulo, ele estava lutando contra a vida, contra a morte, mas acabou morrendo na madrugada de hoje. Uma outra vítima também de atropelamento estava internada no pronto-socorro Platão Araújo. Trata-se de um homem de 52 anos de idade, que também travava um verdadeiro duelo para não morrer, mas acabou morrendo na madrugada de hoje. O pessoal do IML não teve muito trabalho durante a noite e madrugada, apenas os exames de praxe, não é, Pellegrini? Apenas os exames de praxe, Paulo, né? Graças ao grande trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança como um todo, noite e madrugada tranquila. De plantão hoje lá no livro da Capa Preta está o George. Conversava com ele na madrugada de hoje, até tomei o café do IML, sabe, Paulo? Estava bom hoje, cheiroso, e deu para bater um papo e nada, absolutamente nada para tomar nota. Noite e madrugada foi realmente muito tranquilo. Pelo menos até o momento, não é, Alberto Pellegrini? Até o momento, Paulo. Rapaz, Paulo Guerra, ia esquecendo de te contar com os nossos contatos aí das ruas. Nós temos aí, Paulo Guerra, motorista de Uber que rodam, que cruzam a cidade dia a dia. São 3 aí, Paulo Guerra, que praticamente são nossos informantes que trabalham todos os dias e nos ligam durante a madrugada. Os motoristas também do transporte especial, um abraço aí para o Daniel da Novo Horizonte, que atravessa a cidade e nos passa informação. Paulo, lá na Travessa S, no bairro Nova Esperança, até agora, pouquinho antes de a gente fazer esse contato com a rádio, um rapaz de aproximadamente entre 25 e 30 anos está em cima da casa, lá na casa de 2 andares, lá bem na cumieira da casa, Paulo, ameaçando se jogar. A Travessa Bessa está interditada nesse momento,
por carros da polícia militar, os vizinhos, parentes, todo mundo pedindo para ele não se atirar, e ele quer porque quer se jogar lá de cima, Paulo. Quer se jogar nos braços da morte? Seria isso, não é, Alberto? Seria isso, Paulo? O que teria acontecido? Por que esse homem tomou uma decisão assim tão extrema? É a pressão, não é, Alberto? Pois é, Paulo. Então é aquele outro problema, né? Peregrini, temos informações aqui que no Purupuru, uma casa foi invadida por um assaltante e os moradores pegaram e fizeram justiça com as próprias mãos, lá no Purupuru. Vou te contar, o bandido se deu mal, hein? Rapaz, Paulinho, não é a primeira vez. Você lembra que mais ou menos uns 2 meses atrás, o camarada foi assaltar um senhor lá com mais de 70 anos de idade. Ele estava com aquela faquinha dele lá de descascar tucumã. Rapaz, ele deu 2 enfiadas na barriga do bandido, que até agora ele tá, né, já partiu dessa pra pior. Foi assaltar lá um senhor lá do Purupuru e acabou morrendo. E dessa vez agora foi uma pisa, né, Paulo? O pessoal pegou e deu uma pisa, parece que o cara tá meio mal. Então quem quis negócio de assaltar lá pro lado do Purupuru, não, viu, Peregrini? E não era só um não, eles pegaram e deram uma surra nos bandidos. Oh, maravilha, né, Paulo? O pessoal tá sem paciência, né, Paulo Guerra? É tanto assalto, quando pegam o bandido, o negócio não é fácil, não. Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Lembrando que estamos aí nas ruas da cidade, Paulo, acompanhando tudo que possa acontecer. Abraçando as pessoas que estão ligadas conosco, as enfermeiras do Platão Araújo, todas te mandam um abraço, Paulo Guerra, dizendo que adoram o programa, pediram para mostrar um retrato. Teve uma que ficou alvoroçada. Um abraço também para o Coronel Andrei Barbosa, do Corpo de Bombeiros também, que sempre está ligado conosco. Um abraço para o Coronel Andrei, e para as enfermeiras também do João Lúcio, que é exemplo do Platão Araújo, todas estão te mandando um abraço. Todas afoitas, querendo ver a foto do Paulo Guerra. É contigo, Paulo. Muito obrigado, Peregrini, muito obrigado a elas também. E quem está acompanhando também o Jornal da Manhã é o Sérgio Freitas da Silva, lá em Humaitá. A festa de Santa Clara na terça-feira ontem em Padroeira das Telecomunicações foi festejada na comunidade Parque Residencial Manaus, no centro da capital, no antigo Buraco do Pinto. O arraial teve comidas típicas e a tradicional derrubada do mastro. Frei Paulo Xavier, pároco da Igreja de São Sebastião, disse que o momento de comunhão entre as pessoas serviu de incentivo para vivenciar a Semana Nacional da Família, que vai até o próximo domingo. Frei Paulo lembrou também o papel fundamental do Jornal da Manhã no acordar do Amazonas. Amanhecendo o dia, dizer das informações, falar das notícias. Santa Clara foi essa pessoa que conseguiu dizer para as suas irmãs o que estava acontecendo numa celebração fora do convento. E isso trouxe a ela o enriquecimento, então, de ser a padroeira da televisão, das telecomunicações. E nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, alguém fazer isso, dar as informações precisas, estar presente na vida das famílias, das pessoas, comunicando o bem, a paz, a esperança, não deixando morrer aquilo que é de fundamental na nossa vida, que é exatamente estarmos em comunhão, estarmos no otimismo de que isso vai passar. A gente agradece uma pessoa que faz isso, e a difusora tem no seu baluarte aí o Paulo Guerra, essa grande pessoa que faz esse link tão bonito que Santa Clara fez na vida das suas irmãs. Aberta em Iranduba a Semana do Bebê. Em evento realizado na Unidade Municipal de Educação Infantil Ana Monteiro, no bairro Morada do Sol, foi aberta ontem em Iranduba a Semana do Bebê.
A comemoração é uma das principais estratégias do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, para assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade. A Semana do Bebê coincide com o início do Agosto Dourado, uma campanha de conscientização sobre a importância de alimentar a criança exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. O prefeito Francisco Gomes e a secretária de Assistência Social Thelma Viana, que é articuladora do selo UNICEF em Iranduba, destacaram a importância da amamentação. O leite materno, mãe, é a coisa mais importante que existe para uma criança. Esse sim é uma alimentação completa, é uma alimentação de Deus. Então não deixe de dar o leite materno para o seu filho, mãe. Ele tomando leite materno, ele está sendo protegido de muita doença, mãe. É muito importante a mãe dar de mamar aos seus filhos, que protege muitas coisas, né? Doenças, a criança cresce saudável, né? E isso é muito importante. Não deixe de amamentar os seus filhos. Isso é que eu peço de vocês. Porque o que pede o médico é 16 meses, mas se puder ficar até 1 ano é até melhor. Durante o evento organizado pelas secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, houve palestras educativas sobre o tema, incluindo a amamentação em tempos de Covid-19. A nutricionista Caroline Pinheiro explicou que não tem problema nenhum em as mães infectadas pelo novo coronavírus amamentarem os seus filhos, desde que sigam os protocolos de higiene e segurança. Ela pode amamentar, porém tem que fazer toda a higienização correta e usar máscara, né? Higienizar também as mãos, muito importante, mas ela pode amamentar sim. Já as mães portadoras do vírus HIV, de acordo com a nutricionista, não podem amamentar. Mesmo assim, os seus filhos não ficam sem o leite materno. Elas podem estar fazendo o uso do leite materno dos bancos de leite, né? A gente tem alguns bancos de leite em Manaus. É legal a gente sempre ter esse conhecimento dessa criança que não faz uso do leite materno para estar, né, depois direcionando ao banco de leite. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h08 em Manaus. A Amazonas Filarmônica subirá ao palco do Teatro Amazonas nesta quinta-feira, às 20 horas, para apresentar Mendelssohn and Gounod, da série de Câmara 2020. O espetáculo faz parte da programação do projeto Arte Agradece a Vida do Governo do Estado por meio das Secretarias de Cultura e Economia Criativa e Saúde, para homenagear os profissionais da saúde que atuam no combate à Covid-19. A apresentação será exibida pelo Facebook do Governo do Amazonas e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela TV Encontro das Águas, no canal 2.1 da TV aberta. Segundo o maestro Luiz Fernando Malheiro, em 1h30 de duração, 2 grupos de músicos irão se revezar em formato de câmara, com obras de valores artísticos diferentes. Registrando queda acentuada no número de doações voluntárias de sangue, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas Zeboan convoca a população de Manaus de todos os tipos sanguíneos para doar sangue. Desde o início da pandemia da Covid-19, o Hemocentro Amazonense vem enfrentando grandes dificuldades para manter seu estoque em nível adequado. Nos últimos dias, a situação agravou ainda mais pela queda de 60% no comparecimento de doadores. De acordo com a chefe do Departamento do Ciclo do Sangue do Hemoan, a baixa na oferta desse produto já ameaça a realização de cirurgias eletivas. Com filas extensas dentro e fora da agência e sem senha digital, o Banco Bradesco, localizado na Avenida Costa e Silva, bairro de Cachoeirinha, foi autuado por extrapolar o tempo limite para atendimento previsto em legislação. As infrações foram constatadas pelas equipes da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa e do PROCON durante fiscalização realizada ontem de manhã. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou nesta terça-feira a edição de número 131 do Boletim Diário Covid-19. Nesta edição, o boletim confirma a recuperação de mais 799 amazonenses nas últimas 24 horas,
chegando a 91.613 o número de pessoas que passaram pelo período de quarentena e se recuperaram dessa doença. Foram confirmados mais 908 casos da doença no Amazonas nesta edição do boletim. Os óbitos sendo o novo coronavírus Covid-19 como causa confirmada continuam em queda no estado. Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 6 mortes, sendo 5 na capital e uma no município de Manacapuru. 6:11. Um total de 10 das 42 unidades de conservação estaduais do Amazonas já estão autorizadas a reabrir para visitação do público externo. A medida publicada no Diário Oficial do Estado ontem propõe a retomada das atividades de forma parcial nas áreas protegidas localizadas em Manaus e municípios do entorno. No Amazonas, em julho, não houve qualquer alteração na estimativa de produção da agricultura, segundo o IBGE. Mas em relação ao mesmo mês de 2019, houve diversas alterações no quantitativo estimado. Entre os produtos com perspectiva de aumento na produção, os cereais aumentaram 0,52%, arroz 0,10%, milho 1,05% e cana-de-açúcar 3,51%. Já os produtos que têm projeção de queda estão a banana menos 2,32%, cacau 4,16%, laranja menos 2,29% e mandioca menos 6,29%. Os produtos que apresentaram elevação na produção não tiveram aumento em sua área plantada. Assim, o crescimento foi todo creditado ao rendimento médio. No mesmo sentido, os produtos que apresentaram queda tiveram apenas alteração no rendimento médio por hectare, sem alterar a área plantada ou colhida. O governador Wilson Lima recebeu ontem o presidente da Associação de Entretenimento do Amazonas, Evandro Júnior, para falar sobre a reabertura das casas de shows e retorno dos eventos com até 1.000 pessoas. Na ocasião, o Evandro entregou nas mãos do governador um documento assinado por 8 associações que pede a flexibilização dos horários de funcionamento e o aumento da capacidade de pessoas em bares e restaurantes. O Wilson Lima destacou que no momento a Fundação de Vigilância em Saúde está monitorando a situação da pandemia no estado. Ele informou que vai avaliar o pedido dos empresários e artistas. De janeiro a junho deste ano, 37.439 multas foram aplicadas em motoristas que cometeram infrações de trânsito em Manaus. Estacionar em local e horário proibido, de acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, lidera o ranking de infrações mais cometidas. Apesar do alto número, o número de multas é 50,6% menor do total de infrações registradas no primeiro semestre do ano passado. Com multas previstas na legislação de trânsito convencionais, o IMU arrecadou aproximadamente 7 milhões de reais no primeiro semestre de 2020, de acordo com o portal da Transparência da Prefeitura de Manaus. Porém, a maior parte desse dinheiro foi recolhido nos meses de janeiro, fevereiro e junho, ou seja, antes da pandemia e também no primeiro mês da flexibilização do isolamento social. Ontem, na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Álvaro Campeiro do Progressistas pediu providências quanto a denúncias na distribuição e a péssima qualidade da água no município de Anamã. O deputado repercutiu no telão do plenário Rui Araújo imagens de uma garrafa com uma água em forte tom amarelado que chega às torneiras dos moradores do município. Um verdadeiro absurdo, disse ele. Ele enviou um ofício à prefeitura cobrando providências urgentes para que esse problema seja resolvido. Álvaro Campelo esteve em visita também no último final de semana ao município de Itapiranga, Urucará e São Sebastião do Atumã. No primeiro atendendo a indicação do vereador Fábio Lima, pediu ao comando da Polícia Militar a criação de uma guarda municipal. No segundo, se uniu com os conselheiros tutelares que querem uma nova sede. No município de São Sebastião do Atumã, Campelo conheceu de perto a realidade do segmento moveleiro que precisa de incentivo do governo do estado. O deputado Cabo Maciel, líder do PL e membro da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Estado, protocolou o expediente na forma de indicação ao governo do estado, solicitando por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural CEPRO, perfuração de poços artesianos para atender as comunidades de Santo Antônio do Sangal, Nova Esperança, São José 1, Nova Sião do Rio Urubu e Ilha Samaúma no município de Itacoatiara. O deputado Sinésio Campos do PT voltou a defender a necessidade de o governo do estado enviar um projeto para definição de regulamento do serviço de distribuição de gás canalizado no Amazonas, bem como estabelecer as condições gerais da prestação do serviço em todo o estado, medidas apontadas como urgentes e estratégicas
para o desenvolvimento socioeconômico estadual e regional. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Josué Neto do PRTB, anunciou ontem que a extensa pauta de votação de matérias começa na sessão ordinária desta quinta-feira, entre elas a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2021. De acordo com a nota distribuída pela assessoria de Josué Neto, serão incluídas na pauta de votação as propostas aptas à votação de autoria dos deputados que têm prazos a serem cumpridos, as oriundas de outras instituições e do Poder Executivo, entre elas a LDO 2021. Segundo a nota, caso a LDO não possa ser deliberada por questões técnico-legislativas, ela será deliberada entre o dia 18 e 20 de agosto. 6:16 em Manaus. O governador Wilson Lima lançou nesta terça-feira o programa Rocam Motos, que será implantado em Manaus por meio da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Na solenidade realizada no pódio da Arena da Amazônia, o governador entregou 60 motocicletas de alta cilindrada para o novo grupamento da Polícia Militar, que vai atuar no patrulhamento em áreas de difícil acesso. Segundo o secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Marbonates, a nova modalidade de policiamento dará mais rapidez no atendimento de ocorrências, principalmente nas áreas comerciais da cidade. Ele foi ouvido pelo repórter Alberto Pellegrini. Bom dia. É importante porque nós vamos poder dar uma resposta mais imediata agora naquelas ocorrências que a população precisa em áreas comerciais, onde a viatura 4 motos, às vezes, mesmo com o cilindro ligado, ela não consegue deslocar em razão do engarrafamento. Essas motos são de alta cilindrada, porém com uma boa mobilidade. São 120 homens que foram extremamente bem treinados, selecionados bem treinados, estão capacitados para dar uma resposta mais imediata aos anseios da segurança para a nossa comunidade. E você recebeu com muita alegria a população toda a diminuição no número de homicídios em Manaus. Sim, nós conseguimos, nesses 6 primeiros meses, reduzir mais ainda, já tínhamos reduzido ano passado, houve mais uma redução. Nós tivemos a felicidade de alguns dias já vir sem homicídios, você tem anunciado, para nós é satisfatório de manhã quando a gente ouve você falando isso. Até agora, com essa nova modalidade de policiamento, nós temos certeza que isso vai diminuir mais ainda. Nós esperamos sempre que a nossa tropa continue fazendo isso para dar uma segurança maior para a nossa população. Secretário Bonatti, Coronel Bonatti, secretário de Segurança, muito bom dia. Bom dia. O governador Wilson Lima destacou a entrega da base fluvial Arpão, que combaterá o narcotráfico e a pirataria no Médio Solimões, e a recente convocação de mais de 300 aprovados no concurso da Polícia Militar de 2011. Bom dia, Pellegrini, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Hoje a gente dá mais um passo importante da segurança pública, porque nós estamos entregando veículos de 2 rodas, né? São 60 motocicletas, 120 homens vão fazer parte desse pelotão aqui, que é o Rocam Motos, e eles vão atuar naquelas áreas onde há uma maior dificuldade de acesso. São vielas, como a gente bem conhece, você bem conhece, o pessoal aqui da Difusora conhece muito bem, ali no centro comercial. O trânsito também está cada vez mais difícil, está cada vez mais carregado, o que impede uma viatura de 4 rodas chegar a tempo de uma ocorrência, de uma situação, sobretudo nos períodos festivos, né? Natal, Dia das Mães, fim de ano, enfim, e outros momentos. Então é um ganho significativo que a gente tem. Hoje nós estamos apresentando aqui e o pessoal já está indo para a rua. Mudando de assunto, o governador sempre passa na M070, homens e máquinas na pista lá. Estamos trabalhando a todo vapor, inclusive essa semana estou indo lá na M070 para acompanhar o trabalho. A nossa expectativa é que essa rodovia seja entregue ainda esse ano, e além da M070 tem o ramal do Caldeirão, que nós estamos pavimentando, já está em vias de ser inaugurado, e do outro lado aqui da margem, do lado direito de quem segue para Manacapuru, tem o quilômetro 13, que lá já inclusive dei ordem de serviço e as máquinas já começam a trabalhar também essa semana. Então a gente está aproveitando agora esse período de estiagem, né, o verão amazônico, para tocar obras que acabam ficando paradas, né, no período chuvoso. Obrigado pela sua atenção aqui com o Jornal da Manhã da Difusora. Obrigado, Pellegrini, bom dia a todos. 6:20 em Manaus. A pesquisa industrial mensal divulgada ontem pelo IBGE mostra que, na comparação com maio de 2020, a indústria amazonense registrou crescimento de 65,7% em junho,
bem maior do que a média nacional, 8,9%. Isso pode refletir em grande medida a ampliação do movimento de retorno à produção, mesmo que de forma parcial, de unidades produtivas que paralisaram ou interromperam seus processos produtivos em função dos efeitos causados pela pandemia da Covid-19. No entanto, apesar do crescimento de maio para junho, quando se compara a produção industrial de junho de 2020 com o mesmo mês do ano anterior, observa-se um resultado negativo de 10,4%. No acumulado do ano, período de janeiro a maio de 2020, houve melhora em relação ao mês anterior, mas ainda com forte retração de menos 19,7% se comparado com o mesmo período de 2019. Esses recuos em relação ao ano de 2019 refletem o movimento de menor intensidade no ritmo da produção industrial, ainda influenciada pelos efeitos do isolamento social e que afetou o processo de produção. Polícia. Em Nova Olinda do Norte, as polícias militares civil encontraram plantações de maconha durante a operação que está em curso naquela área. A informação foi confirmada na manhã de ontem pelo secretário de Segurança Pública, Coronel Luismar Bonatti. Há 8 dias, equipes da Companhia de Operações Especiais e do Batalhão Ambiental foram alvos de um ataque no Rio Amazonas, resultando na morte de 2 militares. Até o momento foram encontradas 4 plantações em 2 localidades distintas. Foram localizadas várias plantações de maconha com apoio da Polícia Federal e do sistema que eles têm. Nós estamos hoje começando a fazer a destruição dessas plantações e apreender possíveis traficantes que se encontrem na área, afirmou Bonatti. Trata-se de uma área muito grande, um rio muito grande. Além do tráfico de drogas, há também garimpo ilegal na região. A comunidade tem ajudado, acrescentou o secretário. 6h25. O que mais aconteceu nas últimas horas, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que tivemos uma noite madrugada tranquila na cidade. Entretanto, 3 homens, um de 18, um de 19 e 8 de 23 anos, foram presos, Paulo Guerra. A prisão aconteceu na rua G, lá no bairro Nova Cidade. Os bandidos estavam armados, já tinham feito vários arrastões, estavam também em um carro com a placa NOK 2878, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 celulares, uma carteira porta-cédula e uma arma de grosso calibre que foi apreendida aí também pela Rocan. Mais uma vez, um grande trabalho da Rocan. A Rocan que tem o seu Zap. Se você quiser fazer contato com a Rocan, é só fazer contato pelo WhatsApp, pelo número 99280 7574. Como tem crescido as ações da Rocan devido aos comunitários, as pessoas comuns estarem fazendo contato com a Rocan através do Zap. Não precisa se identificar, é só fazer contato pelo 99280 7574. A Rocan que tem o comando do Major Werner. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um vendedor de água por pouco não morre ontem à tarde. Paulo Guerra e ouvintes, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio, um vendedor de água, o Paulo Sérgio, de 44 anos de idade. Ele sofreu uma tentativa de homicídio na tarde de ontem, foi no centro de Manaus. A vítima foi atingida de raspão na cabeça, um balaço passou tirando o couro da cabeça dele. Se pega no meio da testa, ele teria partido dessa para pior. Tudo aconteceu na rua Marquês de Santa Cruz, nas proximidades ali da Igreja dos Remédios. Os policiais da 24ª SICOM informaram que o fato ocorreu, era assim por volta de 3h30 da tarde. A vítima estava vendendo água quando foi surpreendida por um homem que chegou e fugiu em uma moto. Ele fugiu em um cavalo no cão, uma moto 125 cilindradas. Pronto, socorro João Lúcio! No João Lúcio, plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Os anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, como sempre, tiveram muito trabalho com as pessoas que já estavam internadas naquela unidade de saúde. Muitos estão internados por acidente de trânsito, principalmente envolvendo motocicleta. Mas como tem gente
Como tá cheio, João Lúcio, de gente quebrada, de gente mutilada, gente que perdeu o pé, gente que vai perder a mão, gente que tá com platina, com ferro espalhado pelo corpo devido ao acidente de trânsito com moto, estão internados no pronto-socorro João Lúcio e estão sendo assistidos pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem trabalham intensamente a fim de devolver a saúde a todos que estão no João Lúcio. Pronto, socorro, Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, riscado a faca. Ele foi riscado na costa, na barriga, no braço, na mão e também um besta de um golpe pegou no rosto, assim, perto da orelha, no pé do vidro. Ele deu entrada na noite de ontem por volta de 23 horas. As informações dão conta de que o homem que estava com a faca não queria matá-lo. Primeiro houve agressão, depois a faca. Ele não enfiava, ele só riscou. O homem vai ficar todo riscado, todo ticado na ponta de uma peixeira. As informações dão conta, são daquelas peixeiras bem amoladas que corta, meu amigo, corta até cabelo. O negócio dessa, não é fácil uma peixeira muito bem amolada. Ele usava, o agressor usa essa faca na cintura, esfaqueou o homem e tomou rumo ignorado. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Sabe agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Noite, madrugada tranquila em Manaus. Graças ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança como um todo, ninguém morreu na bala, ninguém morreu por tiro, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu na facada. A noite e madrugada foi 0 homicídio. Entretanto, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um rapaz de 24 anos de idade, que estava internado no pronto-socorro João Lúcio, vítima de acidente de trânsito. Ele lutava contra a vida, aliás, ele lutava a favor da vida. Ele não queria morrer, mas, entretanto, na madrugada de hoje, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. É mais uma vítima do trânsito louco na cidade. Mais uma vítima de acidente de trânsito. Esse estava internado no pronto-socorro Platão Araújo, quando de repente Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, era a madrugada de hoje, ele estava bastante ferido e infelizmente acabou partindo desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. E estas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte ficou pregado em seu puleiro. Já fazem 2 dias que o passarinho da morte não sai do puleiro, já que não houveram homicídios na cidade. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes, os números das loterias aqui na concurso 5.337, dezenas sorteadas 11, 23, 38, 51 e 68. O prêmio acumulou. A Lotomania também acumulou e com 19 acertos foram 3 apostas, cada uma vai receber R$74.004,62. Dezenas sorteadas no concurso 2099. 01, 04, 19, 28, 29, 31, 32, 38, 40,
42, 43, 46, 59, 64, 80, 84, 85, 86, 90. Fecha o jogo. 99. A Loto Fácil no concurso 2008 sorteou as dezenas 02, 03, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23 e 25. Prêmio acumulado. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.288 da Mega Sena, realizado ontem no Espaço Loterias da Caixa Econômica em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 02, 26, 35, 39, 40 e 56, 02, 26, 35, 39, 40 e 56. A Quina teve 16 acertadores e cada um vai receber R$81.484. Os 1.545 ganhadores da quadra receberão o prêmio individual de R$1.205,49. Últimas notícias. Pela primeira vez em 5 sessões, o dólar caiu, influenciado por um movimento global de correção das altas dos últimos dias. O dólar comercial fechou esta terça-feira vendido a R$5,41. No mercado de ações, o dia foi marcado pelas oscilações. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, encerrou a terça-feira aos 102.174 pontos, com recuo de 1,23%. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial para 3,9 milhões de beneficiários nascidos em julho. Entre eles estão 98 mil beneficiários que fazem parte do grupo de novos aprovados sexto lote, ou trabalhadores que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram o benefício suspenso. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou ontem a distribuição de parte dos lucros para os trabalhadores. Serão creditados nas contas vinculadas ao fundo 7,5 bilhões de reais, equivalentes a 66% do resultado positivo de 2019. O resultado total do ano passado foi de 11,32 bilhões de reais. Conforme a deliberação, os créditos devem ser pagos até 31 de agosto. A distribuição será feita proporcionalmente ao saldo de 31 de dezembro de 2019. O Brasil registrou mais 1.242 mortes por Covid-19 em 24 horas e ultrapassou 103 mil óbitos. E o número de mortes está subindo em 7 estados. O país tem 3.112.393 infectados pelo novo coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirmou ontem que o laboratório russo que desenvolve uma candidata à vacina contra a Covid-19 anunciada pela Rússia não pediu registro aqui no Brasil. Não há solicitação de qualquer entidade ou parceiro a respeito dessa vacina no país. Nesta terça-feira, o governo do Paraná anunciou que vai assinar nesta quarta-feira um acordo para fabricar a imunização russa. Segundo o site da nova vacina, o Brasil irá participar da fase 3 dos estudos clínicos, que tem previsão para começar na quarta-feira, dia 12. Serão 2.000 participantes, além dos brasileiros. Deve haver voluntários da própria Rússia, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e do México. Cantor e guitarrista norte-americano Trini Lopes, autor de grandes sucessos como La Bamba, morreu nesta terça-feira vítima de complicações da Covid-19 aos 83 anos. Uma base de dados interativa criada pelo jornal The Guardian e o Serviço Americano de Notícias sobre Saúde, Kaiser Health News, informa que mais de 900 trabalhadores do setor de saúde já morreram por Covid-19 nos Estados Unidos até esta terça-feira. Lanciante Frontline, a mais completa contagem de mortos entre profissionais da saúde nos Estados Unidos, segundo os criadores, é fruto de uma parceria entre as duas redações e tem como objetivo contar, checar e homenagear cada trabalhador do setor que tenha morrido por causa da doença durante a pandemia. O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu como companheira de chapa a senadora Kamala Harris, de 55 anos. Caso vençam Donald Trump nas eleições de novembro, ela será a primeira mulher eleita a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Kamala Harris é uma senadora negra que se destacou por participar dos protestos antirracistas. Uma delegação brasileira viaja hoje ao Líbano em missão de ajuda após a mega explosão que deixou centenas de mortos e milhares de feridos. O ex-presidente Michel Temer vai chefiar a comitiva que foi composta com mais 12 pessoas a partir de São Paulo.
Um avião transportará 6 toneladas de carga, que inclui medicamentos, alimentos e equipamento de saúde. Outra aeronave levará a comitiva. O presidente Jair Bolsonaro vai acompanhar o início da missão que será chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, que foi autorizado pela justiça a deixar o país. Bolsonaro contesta até imagem de satélite. Brasil recebe críticas por desmatamento porque é potência do agronegócio, diz Bolsonaro. O presidente brasileiro participou de videoconferência com o presidente de países amazônicos para discutir preservação da floresta. Para ele, países da região são criticados de forma injusta. Reitores dizem que corte no orçamento previsto para a educação brasileira em 2021 pode inviabilizar atividades em universidades federais em todo o país. MEC prevê redução de 4,2 bilhões para o ano que vem, sendo que 1,4 bilhão irão atingir institutos federais. Os secretários especiais de desestatização e privatização, Salim Matar, e de desburocratização, gestão e governo digital, Paulo Ebel, pediram demissão ontem, informou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que admitiu que há uma debandada do governo. Com a saída de Matar e Ebel, são 7 os integrantes da equipe econômica que deixaram o governo desde o ano passado. Além dos 2, já haviam saído vários outros ministros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que os auxiliares que aconselham o presidente Jair Bolsonaro a furar a regra do teto de gastos estão levando o presidente para uma zona de impeachment. Sem citar nomes, Guedes defendeu o teto de gastos, regra que limita o crescimento dos gastos da União, e afirmou que o Ministério da Economia não apoia ministros fura-teto. De acordo com o ministro da Economia, quem aconselha Bolsonaro a abandonar o teto de gastos para assegurar a reeleição em 2022 está levando o presidente para um processo de impeachment. Os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular na cerca e furar o teto vão levar o presidente para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. O presidente sabe disso. O presidente tem nos apoiado, afirmou o ministro em entrevista após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. 6h50 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. 2 secretários pedem demissão e Paulo Guedes fala em debandada. Folha de São Paulo. Sob pressão, o Ministério da Justiça entrega ao Congresso relatório sobre opositores. O Estado de São Paulo. Ministério da Saúde adota cautela sobre vacina russa contra o coronavírus. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Câmara não votará projetos que permitam furar teto de gastos, diz Maia. Valor Econômico. Para a surpresa de Trump, Biden anuncia Kamala Harris como vice nos Estados Unidos. Estado de Minas. Cliente se recusa a medir a temperatura e ataca atendente de hotel em Varginha. Jornal do Comércio no Recife. Deputada que apresentou PL para ozonioterapia, a aplicação de ozônio no ônibus, está com Covid. Fortaleza, Diário do Nordeste. Bolsonaro assina projeto de lei para estimular a navegação de cabotagem no Brasil. Porto Alegre, 0 hora. FGTS vai distribuir 7,5 bilhões de reais de lucros aos trabalhadores. As edições impressas locais, Jornal do Comércio. Indústria do Polo Industrial de Manaus avança ao nível pré-pandemia. Em tempo. MS reconhece cobertura de saúde básica em Manaus. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia com o programa que leva a sua assinatura. Voltei pontualmente 7 horas em Manaus e com a dica para você que vai precisar de laboratórios, vai fazer exames. Muito bem, vai na nossa dica, por favor. Eu recomendo Laboratório Reunidos, porque tem sempre um pertinho de você. E para a sua comunidade de segurança, os Laboratórios Reunidos colocam à disposição dos clientes da Unimed os seus pontos de coleta nos principais shoppings da cidade. Tem preferência no Milênio, vai para lá, uma. Também lá no edifício comercial Sky Platino, é de segunda a sábado, cedinho, 7 horas da manhã. E lá você encontra os melhores profissionais de análise clínicas. Por quê? Porque os Laboratórios Reunidos operam o que há de mais moderno em tecnologia, atendendo diversas áreas. Para agendar seus exames, pode ligar agora. 32 34 13 31. Laboratório Reunido vai ter sempre um bem pertinho de você. Bom dia, dona quarta-feira. Quarta-feira, hoje é 12 de agosto de 2020.
Vamos agora com o reforço da nossa velha e tradicional matemática. Se hoje é 12 de agosto, significa, e claro, sempre com a proteção de Deus, que hoje estamos chegando aos 224 dias do ano e que para terminar 2020 agora faltam 142 dias. O que se comemora hoje? O Dia Nacional das Artes e o Dia Internacional da Juventude. Pelo lado religioso, se comemora o dia de Santa Beatriz. Maestro, vou pro maestro, homem que pesquisa e vasculha o Vaticano de ponta a ponta. Lá atrás, Beatriz era gente boa? É nada. Tem cada pesquisa esse maestro. E o calor, minha gente, vamos lá. Calor Futebol Clube, hein? Máxima prevista é de 35 graus Celsius à sombra, mas isso vai nos remeter a 38 com a sensação térmica entre o meio-dia e as 14 horas de hoje, tá bom? Previsão de tempo e estudos climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí vamos adiante. Poucas nuvens a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas, aí prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Já o Instituto Climatempo estima que é de 67% a probabilidade de chover hoje em Manaus 10 milímetros em áreas isoladas. Ontem tinha previsão de 10 milímetros e não aconteceu. Muito bem, vamos adiante. O assunto é água? Pois bem, o Rio Negro desceu mais 7 centímetros e assim sendo seu nível em relação ao mar estava ontem já em 26 metros, 89 centímetros. A vazante já chegava a 1 metro e 63 centímetros. Tivemos há pouco o Jornal da Manhã com credibilidade e com responsabilidade. O mais completo noticioso da região norte, ao comando de Paulo Guerra e equipe, foi destacado que os aeroportos, o Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Vamos conferindo, porque tem dica, é aniversário da Apamóveis. Minha gente, tem tantas ofertas, é para comemorar e economizar. Lavadora de roupa de 12 quilos com centrífuga, 10 de 158,90. Tem roupeiro enorme com 6 portas, 10 de 109,90. Roupeiro dos grandes 8 portas, 10 de 99,90. Tem na loja e tem no site uma promoção boa. O painel para TV Wave e o kit cozinha de 6 portas Golden, 10 de 27,90 cada. Não dá tempo. Corre, vai para lá. Aniversário Apamóveis, um exagero de economia para você. São 7h05, que é a hora em Manaus. O que for surgindo, local, nacional, internacional, imediatamente você toma conhecimento no padrão da Difusora do Amazonas. Muito bem. Então vamos adiante e atenção. Pesquisa brasileira que já estão participando de testes para a vacina de Oxford. Ela é liderada pelo Reino Unido, vocês sabem, vão receber já uma segunda dose de imunização. A dose será administrada nos voluntários já vacinados e também dos que ainda vão entrar para o estudo, que está dando o que falar realmente é a vacina da Rússia, né? Pois é, daqui a pouco vamos falar mais uma vez a respeito desse assunto. São 7h05, minha gente. O Senado brasileiro vai analisar projeto de lei que estabelece regras de transparência para ações do poder público contra a pandemia Covid-19, bem como para outras eventuais calamidades públicas. O projeto contém diretrizes a serem seguidas durante a pandemia pelos ministérios. Anotem aí: Ministério da Saúde, da Educação, da Justiça e da Mulher, Família dos Direitos Humanos, assim como pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Esses órgãos ficam obrigados a publicar com transparência periodicamente informações sobre as suas atividades de combate
ao vírus e seus efeitos. O texto também acrescenta um dispositivo à lei de responsabilidade fiscal com orientação para o poder público em todos os casos de estado de emergência ou calamidade reconhecidos nacionalmente. Então, nessas situações, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 80 mil habitantes, o que acontece? Deverão disponibilizar um site com atualizações semanais das medidas fiscais tomadas, das compras emergenciais feitas e dos repasses financeiros efetuados. Então, no resumo da ópera, o projeto aumenta a transparência em ações contra a pandemia. Difusora